Agora 12 horas e 34 minutos, horário de Brasília, e é o nosso horário também ajustado, o nosso fuso horário é o mesmo fuso horário de Brasília. Eu tenho dito isso aqui e você sabe mais do que eu, você que acompanha o Jornal Centro-Sul. Bom, estamos aqui recebendo hoje o padre Flávio de Souza Santiago, que veio hoje, quarta-feira, né, nessa participação sempre muito enriquecedora aqui para o Jornal Centro-Sul, para a TV Centro-Sul e, claro, também para você, com certeza, que acompanha com fidelidade aqui a programação da TV Centro-Sul. Padre Flávio, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan, e boa tarde a todos que estão na escuta do Jornal da Centro-Sul. É sempre um prazer estar nessa bancada junto com você. Bom, Padre Flávio, o senhor tem falado sobre o discernimento aqui nessas participações anteriores e mais recentes, e hoje também aqui tem a proposta de que o senhor ainda volta a esse tema, né? E agora, motivado com essa informação sobre a imbricação, que eu confesso que eu nem lembrava mais, sabe? Dessa palavra, né, Arivan? A imbricação existente entre a Constituição Lumen Gentium e o Concílio Vaticano II e também outros documentos relacionados, né, que estão aí linkados. Primeiro, Padre Flávio, o que é Constituição no âmbito da Igreja? É um documento publicado pelo Papa. No caso, nós estamos falando, você fez referência a Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, que tem um valor normativo para toda a Igreja. Ele é apresentado pelo pontífice da vez, no caso foi o Papa Paulo VI, que publicou os documentos do concílio, e ele traz as reflexões que o conjunto dos bispos de todo o mundo fizeram sobre temas que são fundamentais para a Igreja Católica. E aqueles pensamentos, aquelas ideias, aqueles argumentos que estão no bojo da Constituição são normativos. Toda a Igreja é chamada a acolher e a efetivar aqueles pensamentos, aquelas orientações. Então, digamos assim, que uma Constituição, como o próprio tema já remete, tem um valor de lei, não é, para todo o conjunto da Igreja. No caso, Arivan, nós estamos comentando 3 documentos do Papa Francisco. Começamos com um documento que trata da evangelização, chamado A Alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium. Depois nós demos um tempinho falando da família, Amoris Laetitia, a alegria do amor vivido na família. E hoje eu gostaria de fazer uma aceno a um documento que é de 2018, chamado Gaudete et Exultate, a alegria e a exultação. Esse documento, a qual eu acabei de referenciar, o Papa trata do tema da santidade. E esses 3 documentos, Evangelium Gaudium, Amoris Laetitia e Gaudete et Exultate, digamos assim, têm sua inspiração na Constituição Apostólica Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, que traz as suas, digamos assim, em grandes linhas, as orientações para que a Igreja Católica possa dialogar com o mundo contemporâneo, com o mundo atual. Agora, o Papa Francisco, Arivan, precisa chamar a atenção sobre esse fato, não sei se vocês sabem, é um Papa que não participou do Concílio Vaticano II, enquanto bispo conciliar. Ele participou enquanto pertencente à Ordem dos Jesuítas na recepção e na aplicação do concílio. Então é o primeiro Papa da história que não esteve ligado diretamente às sessões conciliares, quando os bispos se reuniam em Roma para atualizar a Igreja Católica. Então, no ensinamento do Papa Francisco, está muito presente as ideias do Concílio Vaticano II, tanto na Evangelium Gaudium, como o que trata da família, Amoris Laetitia, como esse último, Gaudete et Exultate, que trata da santidade na contemporaneidade. Então você veja, nos 3 documentos, que nós poderíamos dizer é um trítico, para usar uma metáfora, que tem um centro, mas ao lado, né, tem 2 outras imagens, mas que se completam. Todos esses documentos têm a sua inspiração na Lumen Gentium,
que é a Constituição do Vaticano, que trata da Igreja no seu diálogo com o mundo moderno. E nesse que nós vamos falar hoje, que é Gaudete et Exsultate, que o Papa trata da santidade, foi publicado no dia 19 de março, dia de São José, o Papa Francisco Costa de São José, do ano de 2018. E o Papa se inspira no capítulo 5º da Lumen Gentium, quando diz que a santidade não é um privilégio de uma elite de cristãos católicos, mas a santidade é um dom suscitado pelo Espírito que está presente em toda a igreja. Então, todos os batizados são chamados a essa experiência da santidade. E não apenas são chamados, mas cada batizado, no tempo em que vive, é chamado a encarnar essa experiência da santidade, que é um segmento, digamos assim, mais próximo, mais radical da pessoa de Jesus. Então, a santidade, em consonância, este tema, em consonância com a Constituição Lumen Gentium, o Papa diz, é uma vocação de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa que recebeu o batismo na Igreja Católica, é chamado a ser santo. Agora, a santidade não como resultado de uma vivência elitista dos ensinamentos de Jesus, dos princípios evangélicos. A santidade como uma realidade vivenciada no cotidiano dos indivíduos, de cada pessoa. Porque a vida como ela é, nas suas lutas, nas suas alegrias, nas suas experiências de derrota e fracasso, é o espaço para seguir Jesus e é o espaço da santidade. Então, nós poderíamos dizer, para usar uma palavra do vocabulário teológico, o cotidiano se torna locus, isto é, local, espaço da vivência da santidade, deste encontro de Deus com os homens. Porque na catequese tradicional, Erivan, talvez você se recorda, nós víamos a santidade como uma conquista de pessoas que se dedicavam quase completamente à vida, digamos assim, religiosa, como sacerdotes, ou como pessoas que se dedicam à vida contemplativa, ou como pessoas que se isolam do mundo, né, para cultivar a espiritualidade. Então, o Papa vem nos lembrar que, embora também tenham esses rostos, essas concretizações, a santidade está inserida na ordinariedade da vida, na simplicidade do cotidiano, que é uma ideia muito bonita, não é? Ele fala assim, né, um pensamento que eu gosto muito, da santidade daquele que mora ao lado, né? Você pensa as nossas casas aqui, sobretudo na periferia, uma é ligada à outra. A santidade de quem mora ao teu lado, né? Da porta do lado, não a porta da tua casa, mas do teu vizinho. Quer dizer, a santidade como uma realidade da normalidade da vida. Pensemos nas nossas mães, quanta santidade, nos nossos pais, nas nossas avós, não é? Que se esforçaram na simplicidade para serem fiéis à família, ao marido, a transmitir os princípios da religião. Então tem muita santidade. É isso que o Papa fala, não é? Da categoria média de santidade. Essa santidade que está presente no povo de Deus, mas se exprime na simplicidade do cotidiano. E essa ideia tolhe, não é? Essa concepção elitista do santo como uma espécie de um esportista de alta performance, como nós vimos nas Olimpíadas, né, que recentemente concluímos. Inclusive tivemos também as Paralimpíadas, né, que pessoas com limitações, mas que conseguem ir adiante. Adiante. Né? A propósito, Padre Flávio, quando o senhor fala aí essa questão do cotidiano, eu lembrei de uma expressão que é bíblica, o senhor sabe mais do que eu, né? Que é aquela que Jesus diz, Pai, parece que rezando, né? Não vos peço que eu os tireis do mundo, mas que eu os livreis do mal. Nessa questão da vivência, como é que isso acontece na concretude, Padre Flávio? Essa experiência que pode conduzir à santidade. A gente podia, o Papa, a leitura dos documentos do Papa Francisco nos permite pensar em três imagens, Erivan, em três, digamos assim, metáforas que ajudam a exprimir
ou descrever como podemos alcançar ou viver a santidade na cotidianidade, na ordinariedade da existência. Primeiro, nós poderíamos falar de uma santidade das bem-aventuranças. É o texto de Jesus no Evangelho de Mateus, muito conhecido. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque conquistarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí vai, né? Toda uma série de discursos. Então, ali, cada santo, ao longo da história da igreja, foi vivendo de maneira mais intensa uma daquelas bem-aventuranças, encarnando na própria vida. Então, no texto bíblico das bem-aventuranças, conforme é descrito por São Mateus, nós encontramos o básico, porque ali Jesus delineia a face do reino de Deus, mas também delineia a face, ou traça, digamos assim, os elementos fisionômicos, isto é, que fazem parte do rosto, daqueles que querem ser santos, não é? Então, uma santidade que é uma vivência mais radical do texto das bem-aventuranças do Evangelho, não é? Então, isso serve para mim, para você, para todas as pessoas, para quem está no convento, para quem está fora do convento, para quem está lutando pela vida na sociedade. Uma segunda metáfora, Ivan, que vai muito perto dessa experiência da cotidianidade. Estou vendo você olhar aqui para o relógio, tem aí um bloco. Não, tem tempo. Tem tempo, né? Então, uma segunda metáfora, né, ele fala de Nazaré. Nazaré é o lugar onde Jesus se criou, onde São José trabalhava como carpinteiro, onde Nossa Senhora vivia, limpou a casa, foi buscar água no poço. Então, Nazaré é uma espécie de imagem da santidade cotidiana. Cada um de nós tinha a sua Nazaré, a sua casa, a sua vida, o seu dia a dia. Então, Nazaré significa que Deus está dentro das experiências mais simples do dia a dia, que Deus faz parte da cotidianidade, que Deus se faz presente naquilo que aparece como irrelevante. Uma coisa que me toca, Erivan, inclusive é um dos... Aqui e acolá aparece nas minhas meditações, quando eu devo proferi-las no púlpito, na igreja, nas reflexões semanais e de domingo, a santidade que uma dona de casa não deve ter. Imagine lavar todo dia as mesmas panelas. Ou fazer comida todo dia, 10, 20, 30 anos. Olha que eu sei cozinhar e é prazeroso cozinhar, mas eu faço quando eu quero. Imagine fazer uma vida toda. Então precisa, né, uma experiência de amor que é entranhada no cotidiano e que dá sentido àquilo que a pessoa repete diariamente por toda uma vida. Uma experiência de santidade, digamos assim, de Nazaré, que é ícone da santidade do cotidiano, ou mesmo um pai. As mães, a gente é muito ligado às mães, mas uma pessoa que casa, que compõe família, que deve sustentar essa família, que sustenta aquilo 10, 20, 30, 40 anos. Eu conheço cidadãos que nunca tiveram férias. Tudo que ganharam foi em favor da mulher, dos filhos, da casa. Tem uma experiência de santidade, porque se não tivesse um amor que motiva, se não visse na família um valor, nos filhos também, não sustentaria aquele empenho de cada dia por toda uma existência, por toda uma vida. Então, esse pode ser também um sinal, uma demonstração efetiva, né, Padre? Quando se faz isso com convicção, com sentimento, né, de estar cumprindo uma missão que Deus deu, é um sinal de santidade. Mas é uma santidade que não aparece. Por isso que o Papa fala dessa santidade, a classe média da santidade, daqueles e daquelas que vivem na fidelidade ao cotidiano, uma experiência de fidelidade, não apenas a Deus, mas às responsabilidades, aos compromissos que foram assumindo na própria vida. Ele tem um texto de Paulo VI, que é muito interessante, de São Paulo VI, que fala nos 30 anos de Jesus. O que é que Jesus fez até os 30 anos? Os evangelhos não diz. Provavelmente viveu essa santidade do cotidiano, a convivência com sua mãe Maria, trabalhar com São José.
Na simplicidade do dia a dia, vivia aqueles valores que compõem o ideal do justo aos olhos de Deus, né? Embora que Jesus é o justo por antonomasia. Então, essa santidade do cotidiano, ela se manifesta nas nossas escolhas, no trabalho silencioso, no fazer sem esperar recompensa. E é uma santidade que está muito presente na experiência de família.